Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Olá, hoje dia 2 de abril de 2024, está no ar o podcast Bichos Tagarelas. Eu sou o Ricardo Weg, jornalista multimídia, hoje substituindo aqui o nosso âncora, o querido Fábio Marçal. Fábio Marçal está um pouco adoentado, né? Vai ficar alguns dias aí afastado, está com uma pneumonia, mas já está em tratamento e bem em breve, se Deus quiser, teremos novamente o Fábio Marçal aqui na bancada do Bichos Tagarelas. E vamos então às manchetes de hoje. Primeiramente, desejando, estimando, querendo, torcendo, orando por melhoras urgentes ao Fábio Marçal. Essa é a nossa principal manchete, o nosso principal desejo aqui do Bichos Tagarelas. E vamos às notícias. 90% dos brasileiros, 90%, já acreditaram em alguma fake news. E fazendas de cliques são disseminadoras de fake news. A Organização das Nações Unidas, a ONU, alerta para a estratégia de guerra, ouçam só, que mata opositores de fome. Isso tem acontecido em Gaza, hoje está acontecendo. E o Renato Rossi, nosso jornalista, especialista em automobilismo, traz uma notícia super interessante que a gigante da tecnologia, a Xiaomi, lançará também um automóvel. É isso aí. E direto de Nova York, nosso correspondente, amigo, querido radialista Carlos Kaminski, com a informação de que Trump foi condenado por uma mega fraude fiscal. E voltando ao Brasil, novos projetos do Minha Casa Minha Vida têm obrigatoriedade de equipamentos, como, por exemplo, bibliotecas. Essas e outras informações agora no podcast Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. As fake news, né, as mentiras propagadas aí pela internet, mas também pelos meios de comunicação, são um problema seríssimo em nosso país. E olhem só, saiu uma pesquisa sobre isso, sobre as mentiras. Quase 90% dos brasileiros admitem ter não só recebido, mas acreditado em fake news. 90% já acreditaram, quase 90% da população brasileira. Então é o que revela uma pesquisa do Instituto Locomotiva. Essa pesquisa foi divulgada aí pela Agência Brasil e também pelo jornal Valor Econômico. Segundo o levantamento, 8 em cada 10 brasileiros já deu credibilidade a fake news. E o que é um pouco tenebroso também, que 62% acreditam que tem capacidade de diferenciar informações falsas e verdadeiras. É complicado, porque você tem que comparar informações, tem que ir direto na fonte, a questão é bem complexa. E como a gente vê algumas poucas pessoas, infelizmente, né, que propagam o ódio, propagam a guerra, propagam brigas, né, principalmente na área da política, usaram muitas fake news. E agora está aqui a pesquisa comprovando que, de fato, a abrangência foi grande. 90% dos brasileiros já acreditaram em alguma fake news. Bom, vamos lá dissecar essa pesquisa. 64% das fake news eram sobre venda de produtos. 63% diziam respeito a propostas em campanhas eleitorais. 62% tratavam de políticas públicas, como vacinação, por exemplo. Nossa, quem não lembra, né, daquelas pessoas sem noção, vamos dizer assim, para não falar palavrão aqui no rádio, que acreditavam, a vacina mata, a vacina isso, a vacina aquilo. Eu mesmo, infelizmente, perdi alguns amigos que não tomaram vacina e aí tiveram a Covid e morreram. É muito triste.
Não vou citar nomes aqui, mas enfim, isso aconteceu. Amigos achavam que a vacina era que matava as pessoas, e não a doença, mas sim a vacina. É complicado, né? Mas vejam só outra informação sobre isso. Agora, saindo aqui dessa pesquisa, não sei se todo mundo sabe, mas existem as chamadas fazendas de clique. É fazenda, é isso mesmo. Fazendo uma analogia ao agro, você planta alface, planta soja, planta milho, né? E na internet o pessoal planta clique de curtida, de visualização e também de disseminação de fake news. As fazendas de cliques, o que são isso? São escritórios com boa internet, onde eles colocam assim centenas de celulares disponíveis assim em paredes, em prateleiras, e lá um funcionário fica clicando, e também as fazendas mais modernas, eles usam então robôs que tornam aquilo super atrativo para o público. Quem olha, nossa, tem 1.000 curtidas, tem 2.000 curtidas, tantos compartilhamentos, tantos isso, tantos aquilo. Pois é, isso é pago, essas fazendas de cliques que fazem esse tipo de serviço. É uma questão também, uma forma, né, de você enganar as pessoas. E a disseminação de fake news também acontece por essas fazendas de cliques. Tá? Elas são muito comuns na China e na Rússia, mas também são contratadas sim por brasileiros. E aqui no Brasil, a pesquisa, voltando ao assunto da pesquisa, a população tem consciência que as fake news são disseminadas por pessoas que são pagas para fazer isso, que recebem uma grana, um bom dinheiro para fazer isso. E o que está acontecendo no Brasil, que a gente vê, né, esse ódio, essa guerra que nunca tivemos, né, entre nós. Enfim, isso está acontecendo, mas são um ou outro bandidos, vamos dizer assim, que estão pagando para disseminar essas fake news, e infelizmente muita gente acaba caindo, né? Como nós vimos ali, a média, 60% da população acaba caindo na fake news, acreditando naquilo, e levou inclusive a mortes, né? Como foi o caso aí da Covid. É isso aí, vamos refletir sobre o ódio, né? Sobre o amor, sobre a paz. É isso que deve reinar em nosso país. E fake news não dá. Nós temos que ficar atentos e reagir contra quem está disseminando isso daí. Vamos lá. Podcast Bichos Tagarelas. Vamos agora ouvir Renato Rossi, nosso comentarista, o jornalista especialista em automobilismo. Renato Rossi, nosso querido gaúcho aqui no Bichos Tagarelas. Bom, e o Renato Rossi hoje vai falar sobre a Xiaomi, ou Xiaomi, enfim, aquela gigante empresa de tecnologia. Inclusive, o Renato Rossi, eu uso um celular da Xiaomi. Gosto muito da tecnologia deles. Já deixei o iPhone na segunda, o terceiro, já está na 20ª, né? Eu abandonei o iPhone. O iPhone sempre teve uma péssima câmera de vídeo, que é o caso para que eu uso muito o celular, né, para gravar vídeos, tirar fotos e tal. Agora, se não me engano, da 18ª edição em diante, a Apple melhorou, conseguiu se equilibrar ali com a Samsung, e a Xiaomi já vem há muitos anos com uma grande câmera, com uma capacidade de memória também indiscutível, muito maior, enfim, superando a Samsung, que é excelente também. A Samsung também é excelente, mas o que acontece? A Xiaomi consegue fazer um celular muito bom com preço acessível, né? Então, isso, imagina, eu uso um celular que ele custa aí na faixa de R$2.000, tá? É um celular excelente o celular. Um equivalente da Apple seria na faixa de R$10.000, R$10.000, e a Samsung também nessa faixa. Bom, vamos ouvir então o Renato Rossi hoje falando da Xiaomi, falando dos outros produtos da Xiaomi, não são só celulares, e como é a sua praia, né? Praia do Renato.
que são os automóveis. E o Renato traz uma grande novidade aí ligando o Xiaomi com os automóveis. Eu não vou fazer o spoiler, como se diz aí, para usar um termo moderno, não vou adiantar o assunto. É com você, Renato. Amigos de Bichos Tagarelas, quem está conosco aqui está ao lado de jornalistas qualificados, de uma informação comprometida com a verdade, séria, e principalmente também vocês têm conhecimento de novidades mundiais aí, né? Tudo que está acontecendo no mundo, e no meu caso, no mundo da mobilidade, do automóvel, da tecnologia. Bom, o que apareceu aí, né, tá aí na mídia mundial, né, nos principais jornais do mundo, também nas redes de internet, é o grande feito tecnológico da fabricante de celulares, iPhones, a Xiaomi. Ela é relativamente ainda incipiente no Brasil, a Xiaomi, mas é uma potência tremenda na China. A Xiaomi é uma indústria, é uma empresa trilhardária. Ela tem à frente caras que são relativamente jovens, os donos da Xiaomi, e a Xiaomi ficou famosa, né, na China por fabricar iPhones de grande qualidade. Hoje a Xiaomi está encostando na Apple, a Apple tem 15% de participação no mercado chinês. A Apple é uma potência na China, tira grande parte da sua lucratividade mundial daquele mercado, e a Xiaomi está ali batendo no quase 14%, graças às evoluções tecnológicas de seus iPhones, mas também de toda uma linha que a Xiaomi vende na China, de air fryer, de aquecedores de ambientes, enfim, de conexões para controlar via internet, via celular, todos os aparelhos usados numa casa, aparelhos domésticos. Então ela tem realmente, ela utiliza uma alta tecnologia em função também de utensílios domésticos. E faz um sucesso bárbaro, né? E na semana passada, agora na quinta-feira, foi apresentado lá em Beijing, onde é a sede também da Xiaomi, o Lei Jun. Lei Jun é o Bambambam, é o Kid, né? É o chinês que comanda, é o CEO dessa Xiaomi. Aparece o cara todo bonitão, tá na cara que aquilo ali que ele tá vestindo é um blazer da Armani. Os chineses adoram grifes, aliás. Eu acho que cada vez que aparece algum executivo chinês, o Mao e o Marx se reviram nos túmulos e querem sair das suas sepulturas e talvez até usarem as mesmas roupas, né, que esses executivos usam, porque os caras são extremamente elegantes, né? Então o Lei Jun, ele falou sobre o esforço da Xiaomi na fabricação em 3 anos apenas deste carro, que é o SU7, e que inclusive está sendo lançado de grande beleza de design. É um EV, um carro elétrico, né? Ele já tem, segundo falou o Lei Jun, já são mais de 50 mil pedidos a semana passada firmados de compra deste carro. Agora, eu fico assim, eu que acompanho há tantos anos, desde 1986, eu acompanho o mercado automobilístico global, né? E tantas feiras internacionais e salões eu rodei aí mundo afora. Agora não, né, amigos? Agora eu já estou até contente de ir até São Paulo, de até, né, aqui tivemos o lançamento em Gramado, eu fiquei bem feliz da Renault ter me convidado. Como diz o outro, a dor ensina a gemer, né? Eu não estou fazendo todo aquele roteiro internacional, e nem quero, né, amigos? Foram quase 30 anos vivendo em aeroportos e aviões, né? Chega, né? Tudo que eu passei por aí, por esse mundo, já foi suficiente como aprendizado. Embora eu esteja aprendendo a cada dia. Mas por que eu citei essa experiência pessoal minha? Porque eu acompanhei todo o desenvolvimento do automóvel nessas últimas décadas, desde 86. Eu peguei realmente fases críticas, onde o automóvel passou
do motor a combustão, passou para o híbrido em 1997, quando a Toyota lançou o primeiro Prius, foi aquele choque no Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt, apresentando ali um carro que misturava eletricidade com combustão. Depois, os avanços em suspensões, em equipamentos eletrônicos, cada vez mais a eletrônica avançando e cada vez mais as montadoras ocidentais, principalmente, falando no heritage, a sua tradição, que era necessário ter data, ter dados, ter uma experiência muito grande para fabricar um automóvel. Aliás, é um argumento que essas grandes marcas mundiais ainda utilizam, né? Basta ver agora, essa semana passada foi lançada no Brasil a nova versão do Mustang, e esse Mustang tem 60 anos de história. Foi lançado em 1964 e continua como um carro de grande vendagem da Ford. Então, os ocidentais fazem questão de dizer que a experiência, o expertise, ainda manda no mundo automóvel. Aí chega uma Xiaomi, né, fabricando seus celulares de qualidade, que pode ser comprados em lojas de São Paulo, de Porto Alegre e outros lugares. A Xiaomi está expandindo sua rede no Brasil e tem qualidade seus produtos, sem dúvida nenhuma. E chega em 3 anos, os caras conseguem lançar um automóvel de grande beleza de design. E segundo jornalistas da imprensa europeia e norte-americana que já o testaram, o carro é muito bom. Para vocês terem ideia, esse Xiaomi SU7 é um carro familiar. Ele faz de 0 a 100 em 2,71 segundos. Mais ou menos isso é a marca de uma Ferrari. Então, além do que, a chinesada bota veneno nesses carros elétricos que eles colocam no mercado mundial. Algo que não me surpreende. Recentemente eu testei nas ruas de São Paulo e nas avenidas de São Paulo. Ainda bem que eu não estava em Porsche Carrera. Me chamo Renato Rossi, tenho bom senso e uma experiência muito grande, né? Não estava a fim de matar ninguém nas ruas de São Paulo. Como aconteceu agora esse acidente brutal aí na madrugada de domingo, que só acontece no Brasil, né? Um vagabundo qualquer pega um Porsche, bate a quase 200 por hora na traseira de um Sandero, mata o motorista, coitado, que estava trabalhando de aplicativo, e ainda o cara foi ser resgatado por sua mamã, porque ele tem 24 anos de idade, coitadinho, estava na hora da mamadeira, ele tinha que ser deixado ali, o corpo do cara ali estendido, e tinha que voltar para casa para tomar sua dedeirinha com a mamãe. Quer dizer, só acontece no Brasil. Uma mãe vai resgatar um filho que se meteu num acidente mortal. Não tem cabimento. Mas vamos voltar aqui ao Xiaomi, tá ok? E esses 3 anos houve uma corrida tecnológica entre a Apple de bastidores e a Xiaomi para saber quem lançaria o primeiro carro, uma empresa de alta tecnologia, que lançaria um automóvel. A Apple desistiu. Ela batalhou, ela achou que não estava dando certo, ela fez alguns protótipos que não ficaram interessantes na dirigibilidade, e a Xiaomi, ela continuou. E o CEO, né, o Li Jun, ele disse que eles estavam determinados de qualquer maneira, aquela determinação chinesa, de fazer um grande carro, custasse o que custasse. Agora, amigos, não é bem assim, não é? Não é bem assim, porque vendo a história desse Xiaomi SU7, se sabe que a Apple cometeu um erro. Ela foi sozinha nessa aventura. Ela contratou engenheiros, mas ela não se associou a nenhuma montadora. Muito espertos os caras da Xiaomi pediram ajuda para os seus amiguinhos chineses, né? E a Xiaomi recebeu uma ajuda muito expressiva de algumas marcas famosas no mercado chinês que produzem carros de muita qualidade. É claro que estava na cara que sozinha uma empresa pode ter a tecnologia que tiver, mas o automóvel é algo muito complexo. Há os sistemas de suspensão, o acerto de motor e as suspensões e motor, existe a questão do equilíbrio dinâmico de um carro, do centro de gravidade, testes exaustivos. Não é fácil tunar um automóvel para o mercado. E aí houve então essa ajuda de outras marcas que acabaram dando uma força para
para a Xiaomi. A Xiaomi não revelou que montadoras foram essas que a ajudaram nessa empreitada, né? Nessa empreitada da produção do primeiro carro elétrico de uma empresa de alta tecnologia, mas está na cara que a tunagem do carro e muitos seus sistemas partiram de outras montadoras, já tem uma prática, já tem uma expertise tremendo no mercado chinês. Mas a aura, aquele lance, né, que quem produzir um carro, uma empresa de alta tecnologia que produz um carro em 3 anos, enquanto uma Mercedes-Benz levou 100 anos para desenvolver a sua tecnologia, é algo realmente que é um tremendo marketing para os chineses. É como se dissessem ao mundo: nós podemos fazer o que nós queremos e com preços competitivos. O pior é que eles afirmam e fazem, né? Quer dizer, está ali o SU7 com a sua beleza de design, com a sua performance de carro esportivo, sendo vendido a US$ 30.000, enquanto carros esportivos ocidentais são vendidos no mercado da China a mais de US$ 200.000 a unidade. Vai vender que nem sopa de barbatana de tubarão lá na China. Eles adoram sopa de barbatana de tubarão, por isso que acabaram com todos os tubarões dos oceanos. Vai gostar de sopa de tubarão assim lá em Beijing, né? Porque, convenhamos, que sopinha, hein? Matar um tubarão para tirar a barbatana e fazer sopa é o cúmulo da desumanidade. Mas os chineses são assim, né? Contraditórios. Tá aí então o carro da Xiaomi, o SU7, não tem nem data para chegar ao Brasil, nos mercados internacionais, mas já está sendo comercializado na China. Custa na versão inicial US$ 30.000, na versão intermediária US$ 45.000, na versão de luxo. Aliás, espetacular o interior do carro, com suas telas, cores, equipamentos eletrônicos de ponta. A chinesa adora alta tecnologia nos automóveis. Não tem como negar, mais uma grande vitória tecnológica dos chineses. Novo encontro amanhã com vocês. Podcast Bichos Tagarelas Internacional. This is the last stop on this train. Everyone please leave the train. Thank you for riding with MTA New York City Transit. Acusado de diversas fraudes, fake news, tentativa de golpe. Pois é, parece que eu estou falando de alguém aqui no Brasil, né? Mas não. Estou falando de alguém nos Estados Unidos, que inclusive é muito amigo desse alguém que vocês possivelmente imaginaram aqui no Brasil. Estou falando do Trump. O Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, vai ter que desembolsar, aliás, teve que desembolsar ontem, segunda-feira, uma fábula de alguns milhões de dólares como multa devido a um dos processos judiciais. Quem traz as informações completas é o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski. É com você, Kaminski, direto aí do frio de Nova York. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui, Carlos Kaminski, de Nova York. E o ex-presidente Donald Trump teve que fazer um depósito judicial de 175 milhões de dólares em seu caso de fraude civil em Nova York nesta segunda-feira, evitando assim a apreensão de seus ativos por autoridades estaduais que poderiam ter atrapalhado o império de negócios do ex-presidente dos Estados Unidos. O republicano Donald Trump, que deve enfrentar o presidente democrata Joe Biden na eleição de novembro, aqui nos Estados Unidos, foi considerado responsável em 16 de fevereiro por inflar fraudulentamente seu patrimônio líquido em bilhões de dólares para garantir melhores condições de empréstimos e seguro. Trump originalmente precisava pagar uma fiança de 450 milhões de dólares,
mas um tribunal de apelações, em 25 de março, suspendeu a execução do julgamento do juiz Arthur Engoron, com a condição de que Trump pagasse a quantia menor dentro de 10 dias. O título impede que a Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, vá atrás das propriedades de Donald Trump, incluindo o Trump Tower, seu resort de campo de golfe de 370 acres em Westchester, e sua propriedade Mar-a-Lago, na Flórida. Trump negou irregularidades e disse que o caso é uma caça às bruxas política por James, um democrata que o processou em 2022. Em um pedido de 92 páginas, o juiz Engoron descreveu como Trump instruiu os deputados a mudar os valores de suas propriedades para chegar ao patrimônio líquido desejado. Isso aconteceu há uma década antes da sua entrada na política. O caso faz parte de um turbilhão de problemas legais que Trump enfrenta, incluindo um julgamento criminal em Nova York que deve começar em 16 de abril. Trump, que se declarou inocente, é acusado, nesse caso, de encobrir ilegalmente pagamentos de dinheiro de caixa doces a uma estrela pornô antes da eleição de 2016. Ele também foi acusado em 2 casos de tentar derrubar sua derrota eleitoral em 2020 para Biden, em um outro por lidar com documentos confidenciais ao deixar o cargo. Esses processos últimos estão atrasados e podem não ir a julgamento antes da eleição de novembro. Em todos os casos, Donald Trump se declara inocente. Então, Donald Trump fez esse pagamento para evitar aí um bloqueio nos seus bens, mas ainda, mesmo assim, Donald Trump continua favorito na corrida para a Casa Branca neste ano, que provavelmente Trump e Biden serão os candidatos aí que vão concorrer em novembro nessa disputa que promete ser muito, mas muito acirrada para ver quem chega até a Casa Branca. É isso aí, meus amigos. Um forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. Bom, muitos projetos aí de governo, programas de governo, exigem contrapartidas. E, infelizmente, muita gente não sabe disso. Bom, eu vou falar então, para quem não sabe, algumas coisas bem simples assim. Por exemplo, o Bolsa Família, né? O Bolsa Família, ele exige várias contrapartidas das famílias. Por exemplo, que as crianças estejam vacinadas. Por exemplo, que tenham frequência escolar alta, eu não sei exatamente o valor, mas 90%, por exemplo, de frequência escolar, 95%, tem que estar na escola. Enfim, tem que usar uniforme. São várias as contrapartidas de um programa social, por exemplo, como esse Bolsa Família. E o Minha Casa Minha Vida, agora nessa nova fase, né, do Minha Casa Minha Vida, o programa de habitação popular, os projetos, né, que são verdadeiros bairros que se criam em algumas cidades, vários prédios, enfim, centenas, milhares de casas. É preciso uma contrapartida por parte das construtoras no sentido de estrutura cultural também para as famílias. Entre essas estruturas, entre essas contrapartidas, está que todo projeto do Minha Casa Minha Vida, de determinado tamanho, tenha pelo menos uma biblioteca comunitária. Bom, quem traz mais informações sobre essa contrapartida é o boletim de rádio da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, da SECOM,
Hoje, sob o ministro Paulo Pimenta, ele que é jornalista e deputado federal também, o Pimenta está trabalhando bastante intensamente lá na comunicação da Presidência da República e, enfim, sua equipe nos enviou hoje esse boletim. Vamos ouvir então sobre essa contrapartida que as construtoras têm que ter para os projetos do Minha Casa Minha Vida. Podcast Bichos Tagarelas. A união entre habitação e cultura foi o tema abordado no 6º episódio do videocast Me Conta Brasil, criado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O programa mostra como o Minha Casa Minha Vida incluiu nos projetos dos conjuntos habitacionais bibliotecas para uso comum dos moradores, assim como explica Ailton Madureira, secretário de Habitação do Ministério das Cidades. Então, nos novos empreendimentos Minha Casa Minha Vida agora terão bibliotecas. Então vai ser obrigatório ter um espaço para a biblioteca, um espaço para o livro, um espaço para adolescentes, crianças, adultos se encontrarem e lerem juntos. Esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo junto com o Ministério da Cultura, o Fabiano é um grande parceiro, e os novos empreendimentos então no Minha Casa Minha Vida contarão com as bibliotecas. No próprio condomínio vai ter um espaço para a biblioteca, e essa parceria com o Ministério da Cultura a gente vai conseguir equipar essa biblioteca com os livros, com vários tipos de livro, vários perfis de livro, para trazer o máximo de pessoas para aquele ambiente. A Academia Brasileira de Letras, a ABL, se juntou ao projeto do governo federal para ampliar a leitura nos conjuntos habitacionais. Além disso, os projetos, obras e serviços do Minha Casa Minha Vida devem levar em consideração aspectos de acessibilidade e sustentabilidade. As unidades precisam ser adaptáveis e acessíveis ao uso por pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, e devem ter atenção à sustentabilidade social, econômica, ambiental e climática, com preferência por fontes de energia renováveis, equipamentos de maior eficiência energética e materiais de construção de baixo carbono, incluindo aqueles oriundos de reciclagem. Sob gestão do Ministério das Cidades, o Minha Casa Minha Vida oferece subsídio e taxa de juros abaixo do mercado para facilitar a aquisição de moradias populares na cidade ou no campo. De Brasília, Voltaire Santos e Rafael Borges. Internacional. Pois é, as atrocidades da guerra em Gaza continuam. Vejam só o que está sendo uma estratégia de Israel contra seus opositores em Gaza. São essas as notícias que chegam, no caso da ONU, né, a Organização Nacional das Nações Unidas, dizendo claramente, subliminarmente, deixando claro que a estratégia de Israel está sendo aniquilar a população de Gaza, não só com atrocidades e mortes e genocídio, mas também agora com a fome, deixando as pessoas extremamente famintas a ponto de morrerem de fome. Não é? Nós sabemos que poucos dias com fome, sem alimento, nós todos padecemos, e essa tem sido a estratégia. Infelizmente, imaginem o grau de maldade que existe nos seres humanos. E a Organização das Nações Unidas, então, está com a manchete hoje que diz o seguinte: Gaza, 30% das missões de ajuda são negadas por Israel. Quer dizer, eles não estão conseguindo entregar alimentos. E a agência da ONU de assistência aos refugiados palestinos continua sendo, então, desproporcionalmente afetada pelas negativas. Não conseguem simplesmente deixar entregar os alimentos para a população de Gaza, as doações. O chefe humanitário da ONU afirmou que qualquer esforço para distribuir está sendo simplesmente condenada ao fracasso, distribuir alimentos. Vamos ouvir então o boletim de áudio oficial da agência ONU, elaborado pela nossa colega jornalista Ana Paula Loureiro, com essa triste notícia.
A ONU revelou que impedimentos de acesso continuaram comprometendo a capacidade dos profissionais humanitários de alcançar as pessoas na faixa de Gaza. De acordo com o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários, o OCHA, desde 1º de março, 30% das missões de ajuda ao norte de Gaza foram negadas pelas autoridades israelenses. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, a UNRWA, é desproporcionalmente afetada e continua sendo impedida por Israel de prestar assistência alimentar emergencial ao norte do enclave. O subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários disse nesta segunda-feira que as tentativas de colocar a UNRWA de lado devem parar. Martin Griffiths declarou que a UNRWA é a espinha dorsal da operação humanitária em Gaza e que qualquer esforço para distribuir ajuda sem eles está simplesmente condenado ao fracasso. Ele enfatizou que nenhuma outra agência tem o mesmo alcance, experiência ou confiança comunitária. O diretor-geral da OMS disse que uma equipe da agência estava em uma missão humanitária no hospital Al-Aqsa no domingo, quando um acampamento dentro do complexo hospitalar foi atingido por um ataque aéreo israelense. 4 pessoas morreram e 17 ficaram feridas. Segundo Tedros Ghebreyesus, a equipe da OMS esteve no hospital avaliando as necessidades e recolhendo incubadoras para serem enviadas para o norte de Gaza. O chefe da Agência de Saúde da ONU apelou novamente à proteção dos pacientes, do pessoal de saúde e das missões humanitárias. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Podcast Bichos Tagarelas. Hoje, dia 2 de abril de 2024, você ouviu podcast Bichos Tagarelas. Falamos que 90% dos brasileiros já acreditaram em fake news. 90%, minha gente. Vamos prestar atenção nas fake news, não vamos ser idiotas, digamos assim, não é? E as fazendas de cliques, que horror que é isso, né? São empresas que ficam disseminando, clicando, compartilhando, criando, divulgando fake news, as chamadas fazendas de cliques. E a ONU, então, que alertou para essa estratégia de guerra que mata opositores de fome. Renato Rossi trouxe informações da gigante de tecnologia Xiaomi, que lançará um carro. E o Kaminski, direto de Nova York, falando do Trump. Pois é, o Trump teve que pagar uma multa zilionária por fraude. Santinho ele não é. E o Minha Casa Minha Vida, aqui no Brasil, que tem, entre outras contrapartidas, a exigência das empresas, das construtoras, que coloquem equipamentos para a comunidade, como, por exemplo, bibliotecas. Bom, esse é um resumo do que foi o nosso Bichos Tagarelas de hoje. Voltamos amanhã, dia 3 de maio. Até lá! Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.